Estamos começando o nosso programa Câmara Contando História. Você sabia que no dia 24 de abril é comemorado o Dia da Solidariedade ao povo armênio? Está aqui ao meu lado o vereador Dr. Leão, que é autor de uma lei que foi instituída no calendário oficial do município de Lins sobre essa data. Dr. Leão, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Câmara e eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre essa lei, a Lei número 7.260, de 23 de junho de 2022, que trata sobre esse assunto. Meus cumprimentos, Patrícia, você é da nossa querida TV Câmara de Lins, né? E meus cumprimentos aí ao sempre presente Ivan, atuando nos bastidores, né? Eu, como vereador, tive o privilégio de ser o autor de um projeto de lei que levou, consequentemente, haja vista que foi aprovado por todos os colegas, pela maioria, a Lei número 7.260, de 23 de junho de 2022, o ano passado. Eu gostaria de ressaltar o artigo 1º, inicialmente, da citada lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Lins e incluído no calendário oficial do município o Dia da Solidariedade ao povo armênio, pela passagem do genocídio ocorrido contra essa nação em 24 de abril do ano de 1915, a ser comemorado anualmente no dia 24 de abril. Então, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Lins, eu tive a satisfação renovada de não apenas dar conhecimento à população linense e aos ouvintes e acompanhantes, aos sintonizantes da nossa TV Câmara, mas dar explicações sobre o porquê dessa lei. E o artigo 2º diz mais: o dia em homenagem e solidariedade ao povo armênio em Lins será sempre lembrado com alusões ao referido genocídio. Então, é o que eu procurei fazer, dar conhecimento, porque seria ontem o primeiro aniversário, né, vamos dizer assim, a ser comemorado como efetivamente foi, através dessa mensagem, dessas explicações, né, não tão detalhadas, porque o tempo é sempre curto, né, mas para que o objetivo de que a população linense, através da sua Câmara Municipal, através do meu projeto, que foi convertido numa lei sancionada pelo nosso prefeito municipal, Dr. João Pandolfi, no que se constituiu o citado genocídio. Eu gostaria de frisar também, Patrícia, inicialmente, que leis iguais a essa que foi aprovada e já está em vigor em Lins, tanto é que, repetindo, nós fizemos o primeiro aniversário comemorativo, né? Já foram aprovadas por dezenas de outras câmaras no Brasil, como também por leis estaduais, dentre os quais o Estado de São Paulo, o Estado do Paraná e outros, né? Para que cada vez mais o povo brasileiro, nesse par e passo, diríamos assim, se solidarize, né? Faça gestos políticos que levem a esse reconhecimento global do que foi esse genocídio, que tanta tristeza, tantas mortes, tantas separações de famílias armênias e que saíram por aí no mundo todo, dispersaram-se, mas que, graças também, aqui é uma visão minha, à religiosidade do povo armênio, eles cultuam entre si esse gesto de solidariedade universal. A gente que
aprender um pouco mais sobre essa lei, o porquê dessa criação, nós estamos aqui com mais 2 convidados, né? Sim, eu ressaltei ontem, já encerrando as minhas palavras na tribuna da Câmara Municipal, repetindo, né? Citei o nosso vice-prefeito, doutor André Cordial Glanian, o qual tomei conhecimento de que o seu pai, já falecido, foi armênio, né? Posteriormente casou-se com uma professora linense, brasileira, né? E citado porque eu estava vivenciando um momento político e me ocorreu essa citação. Mas ao lado do doutor André, presente aqui na TV Câmara, nós temos a grata satisfação de termos aqui o tio dele, o senhor Asturo. Muito obrigada por sua presença. A TV Câmara agradece o senhor trazer essa pauta tão interessante, que muita gente às vezes não conhece, mas que faz parte da história do povo de Lins. Esse foi o nosso primeiro bloco do nosso programa Contando Histórias e nós voltaremos o segundo bloco aqui comigo, o vice-prefeito de Lins, Dr. André Kodjalglanian, que vai falar um pouco mais sobre o povo armênio e um pouco mais dessa história que faz parte da sua história de vida. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Nós voltamos agora ao segundo bloco do nosso programa Câmara Contando História e eu tenho a honra de ter aqui comigo o vice-prefeito de Lins, Dr. André Kodjalglanian, que está nessa ocasião para falar um pouco sobre essa história do povo armênio, sobre essa solidariedade ao povo armênio que sofreu esse genocídio e que faz parte da história de sua família, né, doutor André? Conta para a gente um pouco dessa história, porque é importante recordar e entender que aqui em Lins nós temos pessoas que passaram por isso. Sim. Muito obrigado pelo convite, Patrícia, e parabéns pela pronúncia, pronunciou certinho, Kodjalglanian. Geralmente, no primeiro impacto com o sobrenome, as pessoas tendem a dar uma escorregada, mas parabéns. Obrigado pelo convite mais uma vez. E sim, o dia 24 de abril foi um marco, né, instituído pela raça armênia, pela colônia armênia, como o dia de recordação das barbáries que esse povo sofreu, né, em 1915. Então, em 1915, o Império Otomano prendeu mais ou menos 200 armênios, os pensadores da Armênia, as pessoas influentes, né, as pessoas mais cultas, mais letradas, os comerciantes que se destacavam e aniquilaram essas 200 pessoas. Daí para frente, a comunidade armênia se desestabilizou e houve a invasão do território armênio pelos turcos otomanos. Os armênios, caracteristicamente, sempre foi um povo cristão, um povo católico, e os turcos, eles são, até hoje, muçulmanos. E em razão desse conflito religioso e de poder, né, a Armênia é um país pacífico, agrícola na época, não tinha habilidades com as guerras, e foi o número que está registrado é mais de 1,5 milhão de armênios mortos, dizimados e expulsos do território. Eu tenho muito orgulho de ter uma tradição armênia, de levar um sobrenome do meu pai como armênio, porque eu sei da luta desse povo, do sofrimento. A minha avó contava para mim, para os meus irmãos, as passagens, a fuga dela na neve, né, carregando crianças descalças na neve, num sofrimento terrível, e foram obrigados a deixarem o seu país de origem, as suas famílias, seus amigos, seus empregos, né, em troca de sobrevivência, né, foi a diáspora armênia. E nesse contexto todo, a minha avó e minha avó Osana e meu avô Sarkis deixaram a Armênia, tiveram um período na Síria, e da Síria vieram para o Brasil, através do Porto de Santos.
Chegando em Santos, eles ficaram, acho que 2 anos mais ou menos, e uma família que já estava aqui, os Marachi, os Djaniquian, né, convidou meu avô e minha avó para vir para Lins. E aqui começou a nossa família, a nossa história de vida. Meu avô chegou em Lins sem falar o português, por óbvio, sem dinheiro no bolso, totalmente sem perspectiva. Começou vendendo suco e amendoim, depois se tornou engraxate e depois de muito trabalho fundou a Econômica Calçados, que hoje, quem mora em Lins sabe, se tornou, acho que a maior loja de sapato da cidade de Lins, em razão de fruto de muito trabalho. Então é uma família guerreira, religiosa, honesta, que sempre buscou o trabalho para a sua sobrevivência e sobrevivência dos seus. Sua Então avó eu veio tenho com quantos filhos para cá? 5 filhos. E acredito que com muita luta, garra, né? E eu fui criado assim, então eu sou um cara que pego as coisas para fazer e para resolver, porque eu venho de uma tradição de gente guerreira. Sim. Então eu tenho muito orgulho dessa minha raça, da minha tradição e da minha história. Trouxe aqui, passei hoje à tarde, fui na loja do meu tio Astur, irmão do meu pai. Ele tem uma loja de comércios na cidade, a da Dix Calçados, e com certeza ele é o comerciante mais longevo em atividade na cidade de Lins. É outra coisa muito interessante, né, para se contar. É o comerciante mais antigo em Lins, em atividade, sempre no ramo calçadista, formou a sua família, uma linda família, e a gente é muito próximo, tem muito amor a ele e a todos. É um prazer a gente escutar essa história, porque quem não conhece a da Dix Calçados, né? Quem não passou aqui de Lins e região, e que conheceu a loja e sempre conheceu o seu Astur lá atendendo as pessoas, sempre com muita dedicação, com muito empenho. Então a gente percebe que, às vezes a gente vê um empresário de sucesso, até mesmo o senhor que é delegado, vice-prefeito da cidade de Lins, e a gente não sabe a trajetória dessa pessoa para chegar até onde ela chegou, né? Pois é, Patrícia, Então, sempre foi com tudo, com muita dedicação, com muito trabalho, né? Nós viemos de uma família de uma situação de que nós não tínhamos nada. A palavra nada define bem, né? Não tinha onde morar, não tinha dinheiro, não sabia falar a língua, né? E em 3 gerações, todo mundo se construiu. Sim. Através de estudo, trabalho honesto, e é isso que me move e que me dá disposição de seguir. E é o exemplo que eu tento passar para os meus filhos. E relembrar essa origem é muito importante, é uma coisa que vai ficar gravada para sempre, para outras pessoas, jovens que não conhecem a história, que poderão acompanhar esse programa e conhecer um pouco da história da Armênia, um pouco da história da sua família e entender que através do estudo, da dedicação, a gente consegue vencer na vida, né? Pois é, exatamente isso. Como eu agradeço muito a pessoa do vereador, Dr. Leão, né, que teve a feliz iniciativa de fazer um projeto de lei, estabelecendo no calendário linense, né, o dia 24 de abril, como o dia de solidariedade ao povo armênio. É uma homenagem que eu imputo muito justa, né? Foi o primeiro genocídio da história moderna. Depois veio o genocídio dos judeus. O povo armênio foi o primeiro genocídio da nossa história moderna. E é pouco falado, pouco difundido, né? Então é isso aqui que a gente está fazendo história e mostrando para as pessoas o que aconteceu e que os livros de história não contam. Sim. Mas é reconhecido pela ONU, pelos Estados Unidos, pelo Brasil e vários outros, pela União Europeia, inclusive, o genocídio do povo armênio perpetrado pelos turcos à época. Doutor André, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Patrícia. É uma honra saber que na cidade de Lins tem uma família armênia que faz a diferença, que fez a diferença e contribui para o município de Lins. Sim. Através do empreendedorismo, o senhor através da segurança pública, agora na frente da Prefeitura de Lins, acompanhando todos os trabalhos. Sim. Então eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer que nós estamos aqui à disposição, que o senhor volte mais vezes e nós vamos continuar aí esse bate-papo agora
com o seu Astur, que vai contar um pouco mais dessa vivência para a gente. Muito obrigado, Patrícia, pela oportunidade e pelos esclarecimentos que a população tem oportunidade de receber essas informações por meio da TV Câmara, muito bem conduzida por você. Muito obrigada. E agora nós vamos para o terceiro bloco e nós vamos conversar com o seu Astur, que é empresário linense, o empresário mais antigo da cidade de Lins em atividade, e vai falar um pouco sobre a sua trajetória. Nós voltamos já. Nós sabemos o que comemos. Informações importantes sobre os alimentos nem sempre chegam até nós. E isso pode nos levar a escolhas erradas. Por isso, precisamos dos triângulos nos rótulos dos produtos que consumimos, para fazermos escolhas mais saudáveis para nós e nossa família. Porque com eles, 76% dos brasileiros saberiam o que estão comendo. Anvisa, nós temos o direito de saber o que comemos. Acesse direitodesaber.org. E agora, no terceiro bloco do nosso programa Câmara Contando Histórias, eu tenho a honra de estar aqui com o senhor Astur Codijal-Glanian, 93 anos, que vai contar um pouco sobre a sua história, os principais pontos e nos dará a honra de deixar registrado aqui na TV Câmara a sua história na cidade de Lins. Ele que veio fugido do genocídio acontecido na Armênia com sua família e construiu a sua história de sucesso aqui na cidade de Lins. Seu Astur, muito obrigado pela sua entrevista, por o senhor estar aqui dedicando o seu tempo e conversando um pouco com a gente. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Câmara. Muito obrigado. Estou aqui a convite do Dr. Leão e do meu sobrinho André para contar um pouco da minha história, da minha família, dos meus pais. O senhor que veio com os pais ainda Que criança? Na época, eu vim da terra da Armênia com os meus pais e com os meus irmãos também, né? E eu vim de lá com 5 anos de idade. Já pequeno. Agora, sei que acima de mim tinha o meu irmão João, mais velho, depois veio a Santina em seguida, depois a Regina, terceiro, o quarto sou eu, digo eu, o quinto o Amparsum. Então éramos em 5 irmãos. Foi assim que a história começou, né? Fugindo, né? Como da guerra, da época. Eu na época tinha 5 anos de idade, não entendia, não, né? Criança. Então, meus pais, a convite de alguns parentes que já residiram aqui, vieram também, mais ou menos antes de nós, para essa região de Lins. Sim. E 2, 3 anos depois, eles nos convidaram para vir aqui para o Brasil, porque aqui não tem guerra, não tem problema, tem liberdade absoluta. Então, foi assim que nós viemos, né, ajudado pelos meus parentes que já estavam aqui no Brasil. Como que foi a sua infância aqui na cidade de Lins? Pois é, o meu pai é analfabeto, lógico, não conversava nem português nem nada, né? Vieram com pouco recurso, né, com a família toda, inclusive, posso até dizer, vieram como no porão do navio, na época, porque vieram de lá como fuga. E vieram, ficamos 2 anos e meio em Santos. Depois, alguns parentes daqui de Lins nos convidaram para vir para a região de Lins, porque na época era muito famosa a região de Lins, que era o maior centro cafeiro do mundo, muita população. Então foi assim que nós viemos para cá. O meu pai, analfabeto, né, com família, com filhos, resolveu então fazer alguma coisa para trabalhar, o que ele não tinha noção nenhuma, e ficou vendendo na rua refresco, amendoim, coisas assim, para sobreviver. E foi um tempo curto, mais ou menos. Mas aí também houve alguns amigos dele, do meu pai, que moravam em São Paulo,
né, que já estavam bem, estavam melhor, porque vieram mais antes do que nós. E sabe como é que é? Meu pai tinha uns parentes lá na Armênia, e essas pessoas que vieram ficaram em São Paulo. E o meu pai veio aqui para Lins, para essa região aqui de Lins. Foi assim, então, que essas famílias de São Paulo souberam que meu pai veio para cá, para o Brasil, para Lins, resolveram, então, fazer uma visita para ele aqui. Isso na época. Foi assim que o meu pai, então, começou. Aí, já falando muito mal o português, meu pai abriu uma pequena loja de uma porta só na 7 de setembro, aqui em Lins. Lá ele ficou uns 2, 3 anos, mais ou menos. Vendendo calçados? Não começou com calçado porque não tinha poder de compra na época, né? Então, ele resolveu ir para São Paulo, na rua 25 de Março, para comprar algumas bugigangas para poder diversificar, começar. E começou para chinelo, sandalinha, né, coisas assim. Foi assim que ele começou a vida, então. 8 horas da manhã, fechava às 6 horas, ele sozinho, né, numa loja pequena. E com o tempo foi aumentando, né, foi diversificando, né, cada 2, 3 meses ele ia para São Paulo, pegava o trem da Noroeste aqui, né, ia para São Paulo à noite, dormia na casa de um parente que já estava aqui em São Paulo há mais tempo, e no dia seguinte ia na rua 25 de Março para fazer compra, o dinheirinho que ele juntava, ia em São Paulo para trazer mais mercadoria para poder, né, para poder fazer negócio, vender e tal. Foi isso aí um bom tempo. Aí começou a melhorar, né, a atividade comercial e tal, e aí mudou para um salão um pouco maior, com 2 portas e tal, mas mesmo ainda na 7 de setembro. Aí ele começou, então, a ampliar um pouco mais um período longo, 10, 15, 20 anos mais ou menos. Depois disso aí, ele mudou na 7 de setembro também, numa esquina, já com portas maiores e tal, né, que tinha 4, 5 portas. Foi nesse período que eu já tinha mais ou menos 14 anos de idade, e o meu pai, mesmo nessa loja da esquina, ele ficava sozinho, trabalhava sozinho. Eu, então, no grupo escolar, saía da escola, grupo escolar, né, acho que no 4º ano, mas com 14 anos, mais ou menos, 12 anos, e almoçava e levava marmita para o meu pai. Ele almoçava lá, na loja dele. Quando era 5 horas da tarde, ele falava, bom, agora você vai para casa, leva a marmita vazia de volta, vai para casa para você estudar. Isso eu fiz muito tempo. E aí o senhor foi pegando gosto? Aí fui pegando gosto, né, e fiz isso aí um bom tempo. E aí a vida continuou desse jeito. Ficamos aí nessa esquina, eu já era com 18, 20 e poucos anos, né, já peguei o gosto do negócio e fui ajudando meu pai. Já fui entendendo melhor de sapato, de comércio, clientela, freguesia, atendimento, fazia pacote, fazia venda, fazia caixa, né, abria mercadoria. Nunca tivemos um cliente que reclamou, mesmo na época. E ainda hoje, nas Adix, por exemplo, que ela tem 29 anos de idade, nunca, sabe o que é nunca? Houve um problema de um cliente reclamando. Aí, então, adquirir conhecimentos, né, a gente vai amadurecendo e tal. Atendia viajante, compra de sapato, fabricante do Rio Grande do Sul, de Franca, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Jaú,
de Birigui, indústria de sapato infantil, Sim. né? Aí já estava bem, já entrosado, né? E, inclusive, eu viajava muito para São Paulo, porque naquela época as indústrias de calçado era mais concentrado em São Paulo do que no interior, naquela época. E cada 3, 4 meses eu ia sozinho, pegava também o trem na época, depois que começou os ônibus, né? Mas antes era de trem. Chegava em São Paulo, era Maria Fumaça, você ficava com a roupa de cinza, enfim. Enfim, aí ficamos aí um bom tempo na esquina, né, na Casa Econômica, né? Casa Econômica. Foi aonde, então, o meu pai adoeceu, faleceu, e mais uns 2, 3 anos antes, nós resolvemos, então, abrir uma outra loja com o nome da Dick Calçados, né? E onde, então, trabalhamos com as 2 lojas, a Econômica na esquina, Sim. e da Dick Calçados na outra. Essa da Dick Calçados tem 29 anos de vida atualmente. Foi um período difícil, porque era que trabalhava na loja meu pai, o meu irmão João, eu, o Crico, o Amparsu. Somos esses irmãos. Com o tempo, ficamos eu e o João, o irmão mais velho, na sociedade. Os outros meus irmãos tiveram outros negócios dele, se separaram. E assim levamos a vida, então. Mas aí nós desativamos a esquina, né? Porque a freguesia ia mais para dar dica, porque era uma loja mais moderna, instalações mais modernas, entende? Sabe como é que é? O empresário, quando começa a sobrar alguma coisa de dinheiro, ele investe no próprio negócio, passa a trabalhar melhor, atendimento melhor, instalação mais moderna. Foi assim que nós, então, a freguesia da Econômica da esquina ia para a da DIC. Então, não justificava mais a gente trabalhar com essa lógica econômica. Foi assim que nós ficamos, então, só com a Econômica, digo, com a da Dix. Só com a da Dix. O senhor formou família aqui? O senhor casou? Ah, teve filho? sim, foi. Nesse período da Dix, a minha senhora atual, que é a única, né, quer dizer, chama Sueli, foi professora da Industrial, né, um bom tempo, mas já é aposentada, né. Eu tenho 3 filhos, o Marcos, o Marcelo e a Usana. O Marcos e o Marcelo são administradores, a minha filha é advogada, casado com um médico em São Paulo, e o meu irmão João faleceu, está fazendo uns 12, 13 anos mais ou menos. Quer dizer que eu que estou só, eu e a minha senhora, Sueli, que me ajuda muito, por sinal. Graças a Deus, foi um período, isso que eu estou contando aqui para vocês, Resumido. com poucas palavras, mas isso representa 75 anos de trabalho, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade já levava marmita para o meu pai. E naquele tempo era difícil. Então o tempo vai amadurecendo, né? Mas graças a Deus agora, de uns tempos para cá, a gente estamos tranquilos. Mas voltando ao assunto de atividade econômica, né? Nós nunca tivemos um problema qualquer com a fiscalização, com obrigações sociais, com funcionário, né? Inclusive, ajudamos muitas entidades aqui em Lins. Isso é automático. Sim.
Você faz essa parte social hoje também? Faço sim. E hoje, atualmente, na loja, quantos funcionários tem? 7 funcionários. São 6 vendedores, 2 no serviço de crediário, de escritório. A minha senhora ajuda também na parte de escritório. E eu... O que eu faço? Eu faço de tudo um pouco. Mas gosto do que eu faço. Talvez seja isso a evolução da minha vida comercial. Sim, e para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor contasse para a gente o segredo dessa lucidez, dessa sabedoria e desse vigor que o senhor tem com 93 anos. Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, a honestidade e a vontade de trabalhar. Eu sempre fui assim. Honestidade, íntegro, vontade de trabalhar. Família, em primeiro lugar, comércio, obrigação, em primeiro lugar. Essa é a história nossa. Eu quero agradecer ao Dr. Leão e o meu sobrinho, o Dr. André, né? E não é porque está na minha presença não, mas é um amor de rapaz. E então eu agradeço muito, seja bem-vindo, sempre que o senhor desejar e quiser, os espaços da TV Câmara estão abertos para o senhor. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? E esse foi o nosso programa Câmara Entrevista, uma riqueza de história, de conhecimento, que vale a pena vocês acompanharem, compartilharem e assistirem esse programa que vai ficar aí para a posteridade. Nós estamos nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram, também no canal 26 da TV a cabo Linsat, e nós agradecemos a sua audiência. Até a próxima!